você já orou? Clamou e mesmo assim parece que nada muda. Se já se perguntou, Deus, onde você está nisso tudo? Você não está sozinho. A verdade é que sua fé está sendo provada menos. E talvez você nem tenha percebido. Os problemas que se repetem, as portas que não abrem, o cansaço que insiste em chegar. Tudo isso pode ser mais do que simples obstáculos. São testes invisíveis, preparando você para algo maior. Neste vídeo, você vai descobrir como identificar quando uma dificuldade é uma prova da sua fé. Por que Deus permite que passemos por situações que parecem sem saída? O que fazer quando tudo parece desmoronar e como sair mais forte? Mas antes de mergulharmos nisso, preciso te fazer uma pergunta. O que você faria se soubesse que essa luta não é o fim, mas o treino para a sua vitória? Porque é exatamente isso que está acontecendo. Você já ouviu falar que o fogo prova o ouro? Pois é. Mas o que exatamente isso significa para sua fé? Vamos entender agora. Você já viu um ourives trabalhando com ouro? Ele coloca um metal precioso no fogo, não para destruí-lo, mas para purificá-lo. Cada chama queima as impurezas, até que só reste o brilho puro. Assim funciona uma provação na sua vida espiritual. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, encontramos um princípio transformador. Considerem motivo de grande alegria, meus irmãos, quando passarem por diversas provações, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança. Mas aqui está o detalhe que muitos perdem. Provação não é punição. Vamos desfazer uma confusão comum. Tentação vem para te afastar de Deus. Provação vem para te aproximar dele. Pense em Abraão sendo provado com o sacrifício de Isaque, ou Daniel na cova dos leões. Em nenhum desses casos Deus estava ausente. Ele estava preparando um milagre visível através de uma fé invisível. Aqui está o segredo. Quando você entende que está sendo provado, tudo muda. A demora vira preparação. A dor vira propósito. O silêncio de Deus vira sala de aula para a sua fé. Mas como saber se você está mesmo diante de uma provação? Como distinguir entre um simples problema e um teste divino? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Porque quando você começa a reconhecer os sinais de uma provação, até as crises ganham um novo significado. Você está pronto para descobrir esses sinais? Você já teve aquela sensação de que certas dificuldades parecem perseguir você? Como se a vida estivesse repetindo a mesma lição que você ainda não aprendeu. Isso não é coincidência menos. São sinais claros de que sua fé está sendo testada. Vamos explorar 4 situações que revelam uma provação em ação. 1. O ciclo que não Sergipe quebra quando você ora por mudança, mas a mesma situação difícil continua se repetindo. Atenção! Isso pode ser um laboratório divino. Lembre-se de Israel vagando 40 anos no deserto até aprender a depender de Deus. A pergunta não é quando isso vai acabar, mas o que Deus quer que eu aprenda aqui. 2. O silêncio que ecoa nas horas mais urgentes, quando você mais precisa ouvir Deus. E só recebe quietude. Assim como Jesus dormia no barco durante a tempestade, esse silêncio testa. Você continua crendo mesmo sem ver ou ouvir. A verdadeira fé não depende de respostas imediatas. 3. As críticas que não param. Observe. Quando você decide seguir firmemente seus princípios, as oposições aumentam. Foi assim com José, Davi, até com Jesus. Mas há um propósito oculto. Essas críticas revelam quem realmente está do seu lado e fortalecem sua convicção. 4. O cansaço que quer vencer o desejo de desistir bate na porta de todo mundo sendo provado. Elias, após grandes vitórias, pediu para morrer debaixo de uma árvore. Mas foi justamente nesse ponto fraco que Deus o sustentou com pão e água a menos e depois uma nova missão. Caso real. Ana, uma empresária cristã, quase faliu 3 vezes no mesmo ano. Cada vez que reconstruía, um novo problema surgia. Até entender que Deus estava ensinando ela a confiar não no sucesso, mas naquele que controla o sucesso. Hoje, sua empresa prospera menos, mas sua fé prosperou primeiro. Aqui está o segredo. Deus nunca prova você com situações que Ele não o capacitará a suportar. Esses sinais não são acidentes. São convites para crescer. Mas por que Ele permite isso? O que realmente está em jogo nesses testes? Porque, quando você entende o porquê por trás das provações, tudo desde as pequenas frustrações até as grandes crises
ganha um significado transformador. Se Deus nos ama, por que permite que passemos por provações tão difíceis? Essa pergunta já ecoou no coração de todos os que um dia sentiram o peso da fé sendo testada. A resposta está em 4 propósitos divinos que transformam nosso sofrimento em alicerce espiritual. O princípio do músculo espiritual, assim como um atleta, fortalece seu corpo através da resistência. Nossa fé cresce quando exercitada. Paulo escreveu: a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Cada prova superada aumenta nossa capacidade de confiar em Deus nas próximas batalhas. O mesmo fogo que derrete a cera tempera o aço. A preparação para o destino. Moisés precisou de 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Davi foi perseguido antes de se tornar rei. Deus usa as provações atuais para nos preparar para futuras responsabilidades. Aquele atraso que tanto te frustra pode ser o tempo necessário para você amadurecer. O teste de motivações. Muitas vezes oramos por coisas boas, mas com motivos errados. As provações revelam se buscamos a Deus ou apenas seus presentes. Como no caso de Jó, que mesmo perdendo tudo, manteve sua integridade. Ainda que ele me mate, nele esperarei. O legado do testemunho. Sua história de superação pode ser a resposta da oração de alguém. Quando você permanece firme na prova, torna-se prova viva do poder de Deus, como os 3 jovens na fornalha ardente, cuja fidelidade impactou um rei e toda uma nação. Caso prático: Marcos, um pastor, descobriu um câncer em estágio avançado. Durante o tratamento doloroso, sua família inteira se converteu ao ver sua fé inabalável. Hoje, seu testemunho fortalece outros pacientes. A grande virada acontece quando deixamos de perguntar por que eu e começamos a perguntar para quê. Mas como transformar essa compreensão em ação prática quando a aprovação bater à porta? Porque entender o propósito é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é aprender a navegar pelas tempestades com sabedoria divina. A arte de transformar pedras em degraus quando a tempestade vem. Temos 2 escolhas: amaldiçoar as nuvens ou aprender a dançar na chuva. A maneira como enfrentamos as provações determina se elas nos destruirão ou nos desenvolverão. Eis 4 estratégias práticas para transformar testes em testemunhos. A rota UECT, a PRCPQT e o B. A ver além do visível. Troque a lente do porquê eu pela visão do para quê. Quando José interpretou os sonhos do faraó, ele já havia entendido que o poço e a prisão não eram seu fim, mas degraus. Escreva em um papel o que Deus pode estar ensinando nisso. E revise quando a dúvida chegar. A oração que muda tudo menos Deus. Não ore apenas pela mudança das circunstâncias, mas pela transformação do seu olhar. A oração de Jesus no Getsêmani não removeu a cruz, mas o fortaleceu para carregá-la. Crie um diário de orações respondidas para lembrar-se da fidelidade divina nos vales passados. A comunidade que sustenta nenhum soldado vai à guerra sozinho. Quando Paulo sofreu, escreveu: fui fortalecido pelos irmãos. Identifique 3 pessoas da sua igreja ou grupo que possam ser sua rede de apoio espiritual e combine encontros regulares para compartilhar lutas e vitórias. 4. O atoco e dador espiritual. Elias precisou de comida e descanso sob a árvore antes de ouvir Deus no vento suave. Faça uma lista. 5 versículos para meditar em crises, 3 hinos que te fortalecem, um lugar tranquilo para orar. Cuide do templo do espírito com sono, alimentação e pausas saudáveis. EXMPL. O prático. Carla, professora, perdeu o emprego após defender sua fé. Usou o tempo desempregada para 1. Orar por direção. 2. Fazer um curso online. 3. Ajudar no ministério juvenil. 6 meses depois, foi contratada por uma escola cristã menos com salário maior. O grande segredo: as provações não mudam quem você é, revelam quem você é. E quando você passa no teste, descobre forças que nem sabia ter. Mas isso levanta uma questão final. Porque no fim das contas, a maior prova não é o que você enfrenta, mas em quem você se transforma através do processo. E é sobre esse desfecho transformador que falaremos agora. Que você carrega depois da tempestade é mais importante do que o que você perdeu durante ela. As provações não são becos sem saída, são atalhos divinos para uma versão mais forte da sua fé. Quando você entende isso, cada desafio se torna professor em vez de carrasco, treino em vez de tortura, história em vez de derrota.
Lembre-se, Deus não está observando de longe, Ele está no barco com você, acalmando as ondas por dentro, enquanto você navega pelas de fora. A prova da sua fé vale mais que ouro. E cada teste superado escreve um capítulo do seu legado eterno. Desafio final. Hoje mesmo, pegue um papel e escreva uma provação atual que você está enfrentando, o que ela pode estar te ensinando. Uma promessa bíblica para se agarrar. Coloque esse papel no seu espelho e ore. Deus me mostra o que preciso ver nisso tudo. Porque quando a próxima prova vier, e ela virá, você não vai perguntar, por que eu? Mas sim, o que posso me tornar através disso? Essa é a diferença entre sobreviver às tempestades e aprender a caminhar sobre as águas. Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Deixe nos comentários. Qual foi sua maior lição em tempos de prova?